uma pergunta interessante. Por que 95% das pessoas vão perder? Porque a gente vive empurrando com a barriga. Quando eu comecei, eu era o cara que cantava vitória nos dias de game, mas eu ignorava as perdas. O que eu quero dizer com isso? Eu era o cara que eu sempre vinha operar, mas eu só pensava assim, cara, eu vim para ganhar. Então, eu pensava no que ia dar certo, em boleta verde, sair positivo, etc. Tudo certo. Só que quando a perda vinha, eu colocava ela debaixo do tapete. E aí eu demorei demais para dar valor que o que permite você continuar no jogo não são os dias de ganho, são os dias da perda. Então eu ignorava muito que eu me sabotava, que eu não controlava as minhas perdas, que eu não cumpria com o pré-estabelecido. Onde eu falava assim, eu vou perder R$200. E aí no dia eu perdia 1.800. Então assim, enquanto eu não coloquei os pés no chão e falei assim, olha, o mais importante é o dia da perda. Então, no dia que for dar errado, eu tenho que perder algo que seja controlado. Então, a gente fica num mundo de fantasia por muito tempo. E, normalmente, isso é reflexo do padrão do nosso dia a dia. Que a gente é pessoas que estamos procrastinando situações, resoluções de problemas, que a gente deixa para amanhã sempre o que pode ser resolvido hoje. Enquanto eu costumo falar que eu tive que mudar como pessoa para mudar aqui, né? Para ganhar dinheiro. Porque ao identificar que eu tinha um problema aqui, eu comecei a perceber que não era só na bolsa que estavam os meus problemas. A minha vida pessoal, a minha vida profissional, ela não tinha todo esse sucesso que as coisas sugeriam, tá? E eu vivia, tipo, no país da Alice e o País das Maravilhas ali. Porque eu mais falava da boca para fora que eu estava bem, que eu estava feliz, que eu estava satisfeito, mas na verdade era só afago, porque de verdade eu queria ganhar mais, eu queria me desenvolver profissionalmente, eu queria ter um carro melhor, eu queria morar num lugar melhor, eu queria viajar, eu queria um monte de coisas, mas por uma questão impossibilitar, naquele momento de eu ter um sucesso, né? Eu me contentava e o cérebro, ele fala o seguinte, cara, você não pode comprar um bacalhau que custa R$150 o quilo? Não. Então, automaticamente, eu ia pro mercado e falei, nossa, que absurdo a porra do bacalhau, isso aqui é igual a qualquer outra merda. Porra, jamais vou pagar R$150. Mas isso é só uma desculpa do cérebro para ele te dar conforto. É para você não julgar que, caralho, eu trabalho igual um filho da puta e não tenho condição de comprar essa merda. Entendeu? É a história de você ir no restaurante e pagar 30 e o restaurante que é 500, nossa, que absurdo, o pessoal rasga dinheiro. Não, é porque eu não posso. E aí eu arrumo uma desculpa para ter esse conforto. As pessoas que vão se desenvolver melhor, elas entendem que assim, cara, eu não tenho condição de ir. Eu não consigo comprar, não está dentro do meu patamar atual, mas eu vou me preparar para chegar lá. Então, essa condição, ela vai fazer com que você se torne o tal do incansável, que é justamente a pessoa que, cara, porra, por que o cara tem dinheiro para comprar uma Porsche, uma BMW, um carro de 200, 300, 400 pau, e eu, porra, tô aqui ramelando andando de ônibus? Eu preciso também focar nisso para eu poder evoluir como ser humano, para eu chegar em casa, chegar para minha família e eu falar, cara, eu tô satisfeito com o que eu tenho, tá certo? Então, a maior parte da derrota, ela está vinculada com a forma como a gente pensa, na forma como nós resolvemos os nossos problemas. Normalmente, a maior parte das pessoas empurra os problemas com a barriga. Uma vez, eu já contei essa história. Eu fui para Santa Catarina, desci no aeroporto e peguei um Uber. O Uber era uma psicóloga e ela fazia terapia de pessoas. Então, ela resolvia conflitos de família. Então, pais e filhos, irmão e irmã, marido, mulher, namorada, namorado, mãe e filha. E ela me apontou assim, a maior parte dessas pessoas não se implicam na situação. Normalmente, é muito mais fácil você apontar o dedo e falar, ele fez, o culpado é ela. Nunca a gente fala o que eu fiz para a pessoa responder daquela maneira. Quando você começa a ver pessoas que
estão sendo bem-sucedidas, pessoas que ganham no trade, pessoas que profissionalmente evoluíram, financeiramente estão tendo reconhecimento. Se você observar como essas pessoas pensam e agem, você vai ver que é totalmente diferente do que você está fazendo. Então, quer dizer que se eu mudar, eu vou conseguir ter o sucesso maior do mundo? Talvez sim, talvez não. Porque fora toda essa questão, tem a questão de afinidade, de você realmente gostar daquilo, se sentir bem fazendo, que aquilo seja prazeroso para você, né? Mas o primeiro passo é você não se dar por vencido e querer mudanças baseado no que você está sentindo. Então, desde o momento que eu falo assim, olha, eu quero ganhar mais, eu quero ter uma vida diferente, eu não estou bem onde eu estou, seja no meu trabalho, seja no trade, seja no meu relacionamento, e você, a partir dali, começa eu vou mudar, então o que está ruim, eu corrijo isso, corrijo aquilo, vai chegar uma hora que você vai encontrar o teu nicho, a tua felicidade, a tua satisfação, né? Eu acordo todos os dias e em nenhum momento eu acordo e falo assim, eu estou cansado de ir lá dar aula. Não, porque eu sou reconhecido publicamente, eu ganho uma grana legal, eu gosto do que eu faço, eu me sinto bem, porque as pessoas me voltam uma mensagem assim, cara, Igor, você mudou minha vida. Várias falam isso pra mim. Então, essa satisfação pessoal que eu sinto hoje, ela faz com que eu fale assim, cara, eu vou continuar fazendo isso porque eu estou bem. Eu tenho o conforto, eu tenho a satisfação pessoal, eu tenho uma família que está tudo indo bem, né? Então, você começa a falar, então estou fazendo a coisa certa, e aí, baseado no que você está fazendo, você continua. No trade vai ser a mesma coisa. Enquanto eu continuar cometendo os mesmos erros, continuar falando as mesmas desculpas, arrumando culpados para o meu sucesso ou para o meu fracasso, é muito, muito difícil que os resultados sejam diferentes. Porque eu não fiz nada. Então, assim, o princípio básico para a gente sair dessa vertente é eu me colocar num lugar de uma pessoa que tem sonhos, que tem vontades diferentes, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que as ações, as atitudes que eu estou tomando hoje, elas não surtem o resultado que eu espero. Então, eu tenho que ser um cara crítico e falar assim, cara, eu vou mudar as minhas atitudes. E quais atitudes eu vou fazer? Não sei. Eu tenho que começar a me espelhar em alguém, eu tenho que começar a ver pessoas que eu considero que têm sucesso e eu começar a conversar. O que você faz diferente para que o seu resultado seja esse? Às vezes a própria pessoa não sabe nem te explicar, ela não acha que ela está fazendo nada diferente. Mas você vai ter que ter a capacidade de interpretar e começar a seguir. Eu, por exemplo, eu comecei lá quando eu estava na XP e o sucesso começa a aparecer para mim, eu comecei a copiar exatamente as atitudes dos meus superiores. Por exemplo, a gente tem o Raoni Rossetti, que é um cara que eu acho que... Eu nunca vi um cara tão foda quanto ele. Foda por quê? Porque o cara tinha atitude, postura, tinha resultado, e ele, pra mim, se tornou uma referência. Então, eu comecei a olhar ele, cara, ele chegava primeiro na empresa, ele assumia responsabilidades, ele não deixava pros outros fazer, ele encabeçava a porra, ele mesmo fazia. Então, assim, quando eu comecei a fazer isso, as pessoas que tinham esse pensamento, elas começaram a olhar pra mim, nossa, eu posso contar com o Igor agora. E aí eu comecei a mudar o meu ciclo de, dentro da XP, quem que me chamava para ir fazer as coisas. E aí você começa a conspirar ventos melhores, energias melhores, pessoas que têm a mesma vibe, que têm os mesmos objetivos que você. E aí, consequentemente, eu deixei de andar com algumas pessoas que não me levavam a lugar nenhum, e comecei a focar. Quando eu quero resultado profissional, eu tenho que andar com X, Y, Z. Quando eu quero beber uma cerveja, eu vou andar com A, B, C. Então, em cima disso, foi quando a mudança na minha vida aconteceu. Mas não é uma mudança porque é um milagre. É porque eu também me propus a receber essa mudança de uma forma diferente. Então, quando a gente fala que 95% das pessoas perdem, é o 95% que estão procurando um milagre,
conhecimento que você achou que você tinha que seria capaz de te trazer resultados financeiros positivos, só te cavou e jogou terra na cabeça. Você tem que falar, cara, desculpa, eu errei. Então agora, o que eu faço para mudar? Aí você vai começar a olhar, parar de querer procurar um método mirabolante, pular de setup em setup, porque são as coisas que você faz hoje e que não dão certo. Que você já tem mais do que prova para falar, caralho, eu tô aqui batendo nessa mesma tecla e tô tomando no cu todos os dias. Então, em cima disso, é que vem a mudança. E aí você tem que, não é, como que eu vou falar? Não é uma certeza que você vai seguir o mago e apenas isso vai fazer com que você já mude. Não. De repente você vai falar assim, porra, o mago é um bom exemplo, e de repente as coisas que eu faço, a forma como eu faço, não são de acordo com o que você acha correto. E aí você vai ter que procurar um outro exemplo, um outro mentor, uma outra referência que se encaixe dentro de todo o contexto que nós temos por trás. Não é tão simples, porque a gente nasce e a gente assume uma característica de, como que eu vou dizer, essa característica é intrínseca, né? É a minha história, os exemplos que eu tive ao longo do tempo, dentro da minha casa, as minhas referências de amizade no meu bairro, na minha rua, o que eles falavam que era certo, o que eles faziam, porque eu fui vendo aquilo tantas vezes, até aquilo se tornar parte da minha carcaça, mano. Eu pego isso e tá grudado na minha pele, porque eu vivi aquilo, entendeu? Eu participei, eu vi várias pessoas tomarem decisões com aqueles parâmetros. E eu tenho que querer mudar, entendeu? Senão não acontece pra gente, pessoal.